direito, aprendendo de todo jeito, todo dia é assim, mais conhecimento pra mim. Meu nome é Igor Moraes e está no ar mais um Aprendendo Direito. E é no programa de hoje que a gente vai começar todos os nossos temas abordados e contados no nosso vídeo de abertura que a gente falou sobre esse projeto maravilhoso que busca alcançar o máximo de pessoas que tenham o interesse e a força de vontade para estar aprendendo como se tornar um cidadão melhor, principalmente para a galera que veio do Instagram conhecer o nosso canal, e também para você que está estudando, que acabou de começar a faculdade e não sabe por onde começar ou não está entendendo nada. Já passei por isso e acredito que faltou alguém explicar no português claro, sem todo aquele juridiquês que te faz às vezes ficar maluco. Então, quero abraçar essa missão com vocês para a gente estar começando aqui hoje. Acredito que nos situando nessa sociedade atual onde a gente vive, que é um sistema democrático, é um Estado democrático de direito, é um Estado onde a democracia prevalece. E o que isso significa? Que a maioria decide, certo, mas são tantos órgãos que estão presentes na nossa sociedade, como tem o órgão de polícia, tem o órgão judiciário, tem o órgão da Câmara de Vereadores, e você que acabou de chegar simplesmente está perdido com tudo isso e, meu Deus, aonde que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, eu quero sair correndo e eu digo, se acalma. Se acalma porque se mais pessoas conseguirem entender, você também vai. Eu vou explicar isso hoje nesse vídeo e a gente vai agora para esse nosso quadro maravilhoso para começar a inaugurar ele. Então, a gente tem 3 poderes. E eu gostaria de contar, antes de contar esses 3 poderes, o porquê que a gente tem esses 3 poderes. Ah, porque eles estão garantidos na nossa Constituição. Quem falou isso não está errado. Porém, eu acredito que a gente tem que ter uma visão mais histórica, mais enfeitadinha do que é tudo isso. Então vamos imaginar que a gente tem a nossa Constituição Federal, certo? A gente tem a nossa Constituição Federal e nós temos 3 poderes: o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O que é uma Constituição? O que é uma Constituição? Então essa é uma pergunta que eu faço assim muito para todos os meus colegas que às vezes vêm tirar dúvida comigo, e isso é um ponto muito importante, é primordial. Uma Constituição é um contrato social. Por exemplo, eu e você combinamos que toda semana eu e você vamos estar aqui presentes no YouTube uma vez por semana para aprender algo novo. A gente combinou, certo? A mesma coisa a sociedade combinou com o Estado de funcionar, de fazer funcionar ele daquela determinada forma. Por exemplo, queremos que dentro do nosso país, que se chama Brasil, as regras funcionem desse jeito. Então a nossa sociedade vai combinar com quem estiver governando por aquele determinado tempo, podia ser quem determina para sempre, como que a gente vai organizar tudo isso aqui dentro do nosso espaço. É a mesma coisa que você ir na tua casa, você diz que você quer colocar os móveis da tua casa, sei lá, você quer colocar a tua cama na cozinha, você pode fazer isso? Pode, a casa é tua. A mesma coisa é aqui. Ah, você mora com alguém, você mora com a tua mãe, aí você vai ter que combinar com ela, vocês vão ter que ter uma regra entre vocês dois para estar vivendo em harmonia, para não estar brigando toda hora, para viver em paz. E essa é a maior preocupação que toda a sociedade tem, é como viver em paz. Porque cada pessoa, cada ser humano tem um pensamento diferente. Então, se você tem um pensamento diferente e a outra pessoa tem outro pensamento diferente, como que vocês vão entrar num acordo? Por isso precisa ter um contrato onde todo mundo combina uma vez só como que a gente vai organizar tudo isso. E essa história de Constituição, toda que você vai ver, principalmente quem está na faculdade de Direito, que é nas primeiras fases ali onde você já vai ter aquela noção de
contrato social, aquela coisa de João Sem Terra. Vocês vão ouvir muito falar desse carinha João Sem Terra, que era um rei, certo? Esse rei, ele pode fazer o que ele quiser. Pense, se você é rei, você é livre para você mandar nos seus súditos como bem entender. E esse cara, como ele sabia de tudo isso, ele exagerava um pouquinho na dose, digamos assim, porque se parar para pensar, ele colocava punições muito bárbaras contra as pessoas, ele cobrava muito imposto, porque ele queria conquistar mais e mais terra, ele queria ser o cara que mais tinha território. Então ele pegava e dizia, fazia os súditos trabalharem muito e muito mais, só para conseguir muito mais impostos, mas ele não pensava em como aquelas pessoas iam conseguir mais dinheiro, como elas iam trabalhar, se elas iam ter uma vida decente ou não. Ele não estava nem aí, na verdade. Então, as pessoas, principalmente essas pessoas mais ricas, que tinham um pouquinho mais de conhecimento, elas acabaram se revoltando contra aquilo, porque era uma injustiça você não viver em paz, você não viver com tranquilidade, porque acreditam que a maior tentativa da vida de um ser humano é ser feliz, né? E então, como vai ser feliz num lugar onde cobram altos impostos, colocam umas penas assim, pena de morte, sei lá, as penas mais cruéis que você possa estar imaginando. E aí você imagina que que pode ser feito, né, para estar revertendo essa situação. E aí, quem não faltou nas aulas de história sabe muito bem o que acontece quando o povo não está satisfeito. Revolução. Então todo mundo ficou maluco, emputecido, que o rei começou a cobrar impostos exorbitantes porque ele queria guerrear mais, e aquilo eles não gostaram, e sem contar nas penas. Então eles pensaram o seguinte: ninguém mais vai pagar os impostos para o rei e ninguém mais vai lutar na guerra se eles não acordarem de colocarem regras, tomarem as rédeas da situação e fazer o rei escrever. Fazer o rei escrever e assinar o nome dele ali em cima para ter uma prova de que realmente o rei ia fazer o que as pessoas estavam pedindo. E isso é a Constituição. E essa primeira Constituição se chamou então Carta Magna. Carta Magna. Essa Constituição, né, a gente pode chamar assim, Carta Magna. Carta Magna. Essa Carta Magna é o exemplo, é a nossa maior inspiração, e por isso a gente tem uma Constituição. Agora, não sei se você conseguiu fazer a analogia, que a sociedade fez um acordo com o rei para ele não fazer tortura contra os seus súditos, para eles não cobrarem impostos muito altos, ou para pensar um pouquinho na vida coletiva, na vida social, na vida que aquelas pessoas ali naquele território tinham. E a nossa Constituição aqui no Brasil não é muito diferente. É a mesma coisa, na verdade. Claro que cada lugar tem, né, suas especificidades, seu modo de pensar. Cada país vai reger o seu território do jeito que quiser, mas a nossa Constituição vai garantir o nosso jeito de viver. E agora, eu não sei se você conseguiu linkar, mas a nossa sociedade também resolveu, então, fazer um acordo com o Estado, como que a gente vai dirigir todo esse país gigantesco através de uma Constituição. Então, todo mundo vai acordar através de uma Assembleia Nacional Constituinte, lá em 1988. Em 1988 já tinha outras constituições, a gente vai falar num vídeo aqui especialmente só sobre constituições, você vai amar, você vai pirar, mas a Constituição de 1988 é a mais recente. E acredito que com essa breve historinha você já conseguiu fazer um link aí de muita coisa na tua cabeça já deve estar pegando fogo, mas se acalme aí. Então, nessa Constituição a gente combinou, lá na Assembleia Nacional Constituinte, depois do regime militar, então, combinamos então que ia existir 3 poderes: legislativo, judiciário, executivo. E esses 3 poderes, eles servem... E esses 3 poderes, eles servem exatamente
para o quê? Igor, eles servem para o quê? Eles servem para reger a nossa sociedade. Só que não dá para deixar uma pessoa só cuidando de tudo. O presidente da república pode cuidar de tudo. Ele pode cuidar de criar leis novas para melhorar a sociedade, para construir mais escolas, para fazer novos concursos. Ele pode cuidar de 26 estados fora o Distrito Federal. Ele pode, ao mesmo tempo fazendo isso, ele pode julgar as pessoas que não obedecem às leis que ele criou, através do legislativo. Poderia, mas com total eficácia, será? Um país gigante como o Brasil, o 5º maior país do mundo, uma pessoa só para governar tudo isso seria impossível. Essa pessoa não ia ter paz, né? Essa pessoa já teria enlouquecido no primeiro dia de trabalho. E fora ele criar lei, ele julgar a lei, ele ainda tinha que cumprir, tinha que fazer acontecer. Como que ele ia fazer acontecer? Através das leis que ele criasse para melhorar, ele ia estar executando elas. Então você imagina uma pessoa só para cuidar de tudo isso. Impossível! E por isso criaram 3 poderes aqui no nosso país, antigamente até o 4º poder. Mas isso nós vamos ver depois, mas esquece isso. Vamos focar aqui. Existem 3 poderes, então, para dar uma melhor distribuída para ninguém ficar louco. E principalmente, porque se uma pessoa só está no governo, ela pode fazer o que ela quiser. Eu mando aqui, eu mando aqui, eu mando aqui. Pera aí, mas então o cara podia fazer tudo o que ele quiser, podia colocar uma pena bárbara e não ia pensar em ninguém. Sim, ele poderia. Mas a ideia inspirada, lá de novo para quem faz o direito, em Montesquieu, que fala dos 3 poderes, que um poder serve para controlar o outro. Cada poder do Estado, o que é esse poder do Estado? É que faz alguma coisa, esse poder faz alguma coisa, ele julga, no caso do judiciário, ele julga. No caso do legislativo, cria lei. Cria lei que, se desobedecer, vai ser julgada e o executivo vai dar um jeito de fazer ele cumprir a pena que não era para acontecer. Então ele vai fazer acontecer a pena. Não só a pena, mas muitas outras coisas. Mas para você entrar numa linha de raciocínio aqui comigo, acredito que isso já vai ser suficiente para a gente estar viajando, velejando nesse barquinho. Então, acredito que esse vídeo um pouquinho introdutório aí vai te inspirar a conhecer muitas coisas que você às vezes não tinha entendido muito. Eu sugiro que você conheça a história, não precisa ler grandes livros, para você já ter uma noçãozinha. Mas dá uma olhadinha quem que foi o João Sem Terra, tem até filme, para não precisar estar lendo. Vai lá, vai atrás. Esse João Sem Terra, ele conta que não queriam lá com o rei e tudo mais, e fazem um acordo com o rei, e isso fala lá na Carta Magna. Aí você pode também estar vendo alguma coisa sobre a história do Brasil, sobre como que tudo isso aconteceu. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a história do Brasil, mas essa é uma aula muito introdutória para vocês se encontrarem dentro do país de vocês, de onde vocês estão vivendo, como que é mais ou menos organizado e por que é bem organizado. Vocês conseguirem entender que é para a gente ter o mínimo de qualidade de vida, ou que pense que os seres humanos que vivem no Brasil querem o mínimo de garantia de viverem felizes. Essa é a tentativa, pelo menos no papel.